Iniciando aqui mais TED Talk, agora para falar justamente sobre a festa de hoje, que é a festa de Nossa Senhora de Guadalupe, porque tive várias considerações a respeito, creio que seja interessante compartilhá-las. Bem, antes de mais nada, gostaria de lembrar que temos o filme de Nossa Senhora de Guadalupe legendado aqui e disponível no nosso canal. Para quem quiser aproveitar, ainda dá tempo do momento que esse vídeo foi publicado para assisti-lo, antes que o dia acabe. Ainda assim, o que eu gostaria de falar seria justamente trazer à consideração de vocês a história de Guadalupe, que nada mais representa que a intervenção de Nossa Senhora no mundo, a intervenção de Nossa Senhora na história da igreja. Se formos pegar um apanhado rápido, a Europa estava em erupção, estava em ebulição. O protestantismo havia rompido e dividido a cristandade ao meio, de um lado os protestantes, do outro lado os católicos. Uma polarização e uma perda de forças da parte da igreja, da autoridade da igreja, que deixou de ser levada em consideração da parte da Alemanha, da Inglaterra, depois com Henrique VIII, e diversos povos que foram se separando da igreja, e assim o seu poder ficou diminuído. Em meio a esta crise sem precedentes, que fez no máximo com que a igreja lançasse justamente o Concílio de Trento, que foi por si só então capaz, em boa medida, de restaurar o fervor daqueles que ainda permaneceram católicos, entretanto que por si só, por si mesma, não foi capaz de converter um número proporcional àquele que foi perdido, senão que por intervenção de Nossa Senhora. Porque nas Américas, Nossa Senhora de Guadalupe aparece, se revela o anjo, se revela, se revela ao índio Juan Diego, e a partir desta revelação de Nossa Senhora, da sua aparição por meio da sua tilma, que era uma parte da indumentária indígena comum àquela região, aparecendo um simples índio, que veio ter então com um bispo para falar sobre o interesse de Nossa Senhora em ter um santuário naquela região do México. E o bispo, a autoridade da igreja, falando como quer, mas como quem não quer, porque isso não era uma prioridade. Um santuário aqui, por quê? Em Tepeyac, por que um santuário aqui? Não faz sentido. Humanamente falando, realmente, nas prioridades pastorais deste bispo, não fazia, não teria porquê. Entretanto, Nossa Senhora impôs-se a si mesma através da sua aparição, e a tilma do índio ficou então com a imagem dela impressa. Até hoje é uma explicação miraculosa, a única que pode solucionar este mistério, porque não há marcas de batidas de pincel, não há uma num estudo feito posteriormente pelos cientistas mesmo, com a ciência moderna, não há como provar que uma mão humana tenha tocado naquele material para realizar aquela pintura. E, portanto, há 500 anos atrás, o mistério permanece, e o mistério, claro, que nós consideramos como um milagre. É impossível que tenha sido feito por mãos humanas. E a tilma, que tem uma duração de no máximo 200 anos, permanece após 500 anos intacta. Só que o grande milagre que se representa nesta aparição, ele não se resume a isso, mas sim na intervenção de Nossa Senhora na história, que com uma Europa em ebulição, uma autoridade papal entrando numa descrença em boa parte da Europa, justamente porque se separaram, muitas nações se separaram do papado, se separaram da igreja, ainda assim, Nossa Senhora abre uma janela quando portas são fechadas. E, em média, 8 a 10 milhões de pessoas, de nativos, se converteram, sem nenhuma argumentação, sem nada a não ser a sua intervenção milagrosa na história. É isso que eu gostaria de levar agora, no contexto de 2024, à consideração dos senhores, que é, resumidamente, o que vai acontecer no futuro. Isso é, a crise, ela parece sem solução, realmente insolúvel. E ela é, humanamente, sim, ela não tem solução. Vai ser justamente porque a solução não será uma obra de mãos humanas, mas uma obra de Nossa Senhora, uma obra divina. Como foi em Guadalupe, assim vemos como será, profetizado por Nossa Senhora de Fátima, a conversão, possivelmente, da Rússia
E a conversão, junto com ela, como já dita, por exemplo, pelo Malak Martin e por demais pessoas que tiveram contato com o terceiro segredo, uma conversão dos islâmicos, justamente porque Fátima foi o nome de uma das filhas de Maomé, a filha dele com Khadija, a sua primeira esposa. A região, como dizem os fatimistas, não foi escolhida por acaso. Nossa Senhora aparecendo em Fátima, quis simbolizar precisamente a futura conversão dos islâmicos, além da conversão da Rússia. E o contato da irmã Lúcia com o padre Joaquim Alonso, que foi o arquivista de Fátima por 16 anos, ele relata no livro A Verdade sobre o Segredo de Fátima que a irmã Lúcia demonstrava que, no entendimento dela, a conversão da Rússia prevista por Nossa Senhora de Fátima, estipulada por ela, englobaria não apenas uma conversão, isso é, um abandono do ateísmo comunista e um retorno à ortodoxia oriental, à fé cristã ortodoxa, mas que, pelo contrário, representaria também uma adesão integral à única verdadeira igreja, que é a Igreja Católica. E para que isso ocorra na atual conjuntura, isso não será senão que fruto de um milagre, não pode ser de outra maneira. Do mesmo modo que em Guadalupe. E como Dom Próspero Guerranger falava, prevendo uma conversão dos islâmicos e a sua relação nesta conversão com o Império Russo, à sua época, séculos atrás, agora em Fátima, tendo em vista que Nossa Senhora escolheu este lugar para aparecer, nós não podemos concluir que não mesmo que o abade beneditino em sua sapiência havia concluído séculos antes, agora, porém, com o aval de Nossa Senhora, nós podemos esperar com confiança que o mesmo se dará a conversão dos islâmicos, que são arianos, com um gnosticismo mesclado de uma mística e a sua estrutura, seu sistema de taricas, de transmissão de conhecimento oculto, que essa conversão se dará com um milagre que será a intervenção de Nossa Senhora na história, aquela que destruiu todas as heresias, como a igreja canta em seu breviário. E tal é a resolução e a esperança que nós devemos ter interiormente, a de permanecermos fiéis, de fazermos a nossa parte, manter essa fidelidade, mas que é uma fidelidade como aquela que Juan Diego manteve, é uma fidelidade de um pequenino, de um menorzinho, mas que não tem razão de se desesperar pela situação ao redor dele, ou por sua própria pequenez, que seria o nosso caso, tão pequenos, tão poucos, e tentando ainda assim manter a integridade da fé católica. Porém, em nossa pequenez, em nossa simplicidade, em nosso pequeno número, conservá-la, esperando, como foi o caso em Guadalupe, um milagre de Nossa Senhora, confirmando nossa fé, que não será então uma obra de mãos humanas que salvará a Igreja, porém uma atuação divina, uma intervenção realmente, que se pode esperar sim, vinda de Fátima, vinda numa conversão da Rússia, não porque ela seja uma nação boa ou ruim, mas porque Nossa Senhora assim quer, assim dispôs, do mesmo modo que ela dispôs para que o santuário em Tepeac fosse lá e não em outro lugar, porque ela quis, e assim gerou uma conversão de 10 milhões de nativos ao catolicismo, em um momento em que a igreja não via mais futuro, com todas as divisões acontecendo, apenas uma diminuição, e do nada uma janela se abre, o cenário muda, e é a mesma coisa que nós podemos esperar com confiança em Nossa Senhora para o nosso futuro. Uma janela se abrindo, uma conversão de uma nação, que pode sim levar à conversão de outras nações, e como o próprio padre Malak Martin dizia, ele relata em um livro a um membro do Fatima Center o seguinte: no plano de Deus, a salvação não virá do Ocidente, sobre as asas de nossos bombardeiros. Não virá de nossos aviões maravilhosos e homens de combate. Não há salvação lá, a salvação virá do Oriente. Virá porque Deus escolheu a Rússia como lugar para fazer a primeira grande mudança, e isso ensinará ao mundo. Assim, nessa entrevista dada do padre Malak Martin ao jornalista canadense Bernard Jansen, nós podemos ver
a mesma lógica, a mesma natureza, que não é porque um lugar é bom ou ruim, que não é porque as circunstâncias são favoráveis ou não, mas porque Deus quer, ele fará aquilo que já prometeu em Fátima, que será a conversão da Rússia. Tal conversão, como demonstra a irmã Lúcia em suas confissões a este padre responsável por arquivar os arquivos relativos a Fátima, ela bem demonstra que será uma conversão real à única igreja verdadeira, que é a Igreja Católica, uma conversão, portanto, à integridade da fé. E assim, não devemos buscar nos fiar em meios humanos, nas circunstâncias, nas conjunturas, mas rezar, fazer a nossa parte com o Juan Diego, e certamente Nossa Senhora abrirá uma janela. Então, esta é a consideração que eu gostaria de ter e fiz agora aos senhores. E um manual simples para crise na igreja estará sempre disponível no primeiro link de nossos vídeos, para todos que quiserem enviar aos seus parentes, amigos e conhecidos, ou mesmo se aprofundarem um pouco mais na crise da igreja. E é isso. Salve Maria a todos. Muito obrigado pela atenção.